Oi, primeiro ano, tudo bem com vocês? Olha só o cenário da nossa aula de hoje. Vamos falar sobre solos, por isso que a Pro está aqui, na parte externa do nosso colégio. Então corre lá e pega a sua apostila de ciências na página 94. Mas falando em solo, o que será que é o solo? Sabe responder para a Pro? O solo é a superfície aonde nós pisamos, aonde podemos plantar, onde podemos construir nossas casas. E temos 3 tipos de solos. Temos o arenoso, o argiloso e o umífero. O arenoso, ele vem da areia, por isso arenoso. A areia, eles são em micropartículas, são pedacinhos bem pequenininhos. Chamamos de solo arenoso porque ele é derivado da areia. Ele é feito de micropartículas rochosas, ou seja, de pedrinhas. Quem já pegou uma areia na mão? Viu lá que ele é cheio de granuladinhos, um monte de partículas. Esse solo, ele não tem muitos nutrientes, pois ele não consegue segurar a água para manter os nutrientes ali nessa terra. Temos também o solo argiloso. Argiloso, vocês devem lembrar, já fizeram massinha com a argila, já brincaram, já puderam modelar a argila aqui na nossa escola, em alguma atividade, não foi? Então, o solo argiloso, ele é da terra, então ele tem mais nutrientes porque ele consegue absorver a água e assim manter a água. As partículas dele são bem fechadinhas, então a água entra ali e para. Na argila pode florescer, pode crescer plantas, então ele é mais fácil de adquirir nutrientes. O outro tipo de solo é o umífero. O umífero também podemos chamar de terra preta. Já ouviram falar no solo de terra preta? Quando vamos plantar florzinhas no nosso jardim, em vasos de flores, geralmente usamos essa terra, é a terra preta. Essa terra preta, ela é muito rica em nutrientes, pois ela tem argila e areia nela. Então ela é uma mistura de todos os solos que a gente conhece. Como dá fácil uma plantação em cima desse solo, dessa terra preta, às vezes a plantação que está nela, ela acaba morrendo e virando adubo para essa mesma terra, para esse mesmo solo. Então assim deixa ela ainda mais nutritiva. Ela tem o poder de absorver a água e manter a água ali nesse solo por muito mais tempo. Por isso, plantas, vegetais, tudo que é plantado nesse solo, ele vai brotar com mais facilidade. Vamos agora falar um pouquinho sobre a diferença de argila e areia. A areia, vocês conhecem a areia? Quem nunca brincou num parquinho com areia, né? Mas olha só, antes de sair brincando em qualquer tipo de areia, devemos tomar alguns cuidados, pois a areia é um lugar onde o gatinho, onde o cachorrinho costuma fazer as suas necessidades. Então ele faz lá o cocô, faz o xixi. Então devemos tomar muito cuidado em relação a isso. Cuidar primeiramente da nossa saúde. Devemos ter esse cuidado principalmente quando é em parque, né? Se você tem um parque na sua casa que tem areia, deve ser sempre higienizada, fiscalizada, ver se não tem nenhum dessas sujeirinhas dos animaizinhos, tá? Já a argila é uma substância terrosa, então como o nome mesmo já diz, ele é da terra, né? Então temos vários tipos de argila. Vai falar um pouquinho para vocês. Temos a argila que é usada para fazer o artesanato, então as pessoas usam ela para fazer pratos, bacias, jarros de argila. Tem também a argila terapêutica, que muita gente usa para tratar doenças da pele, né? Como espinhas, ressecamento.
Então essa argila é para uso medicinal ou terapêutico, né? É encontrado em farmácias, ele é apropriado. Não pode sair passando qualquer tipo de argila no rosto ou na pele. Ele tem o uso adequado para cada coisa. A da artesanato é um tipo, a medicinal ou terapêutica é para outro tipo. Então cada uma dessas argilas devemos comprar em lugares específicos, dependendo da sua necessidade. Agora, se tratando de solo, podemos perceber que nem todos são iguais, né? Olha só o solo, presta bastante atenção no solo que a Pro veio fazer essa videoaula para vocês hoje. Temos bastante terra, temos também pedras, também há um pouquinho de gramado e matos nela, crescendo nela. Então vemos essa variação. Temos o solo que é só terra e gramado, então esse ele vai adquirir mais nutrientes porque a terra chega ali e ela vai se expandir e vai concentrar essa água, deixando esse solo com mais nutrientes, então assim mais propenso a poder gerar vida, né, que é as plantinhas. Então ele tem todas as vitaminas e nutrientes que as plantinhas necessitam para crescer fortes e bonitas. Tem também o solo que tem mais pedras do que a própria graminha, a própria terra. Então, um solo um pouquinho mais rochoso. Ele tem a rocha, um pouquinho do solo, que é um pouquinho da terra, e a grama que cresce bem menos em cima. Porque a hora que cai a água, essa terra ela não consegue absorver toda ela, porque tem as pedras. Então, ela passa e fica poucos nutrientes para ela fazer crescer plantinhas em cima dela. Temos também o solo com rochas e terra vermelha. Então nesse solo ele também não tem muito nutrientes por conta das rochas, né? A Pro já explicou o processo, que as rochas elas vão absorver a água e ela não vai parar a água ali como acontece apenas no solo que não tem rochas. Então os nutrientes vão embora e a terra vai acabar ficando com menos nutrientes. Então as plantinhas acabam não florescendo ou floresce muito pouquinho por conta dos nutrientes, que ela não tem os nutrientes necessários para ela crescer bonita e bem forte. Então os tipos de solos ele vai determinar se ele é fértil, se ele tem muitos nutrientes, se nós podemos plantar nele ou não. Então, se ele é um solo de terra preta, né, que é o umífero, que ele é uma terra que absorve a água e mantém a água ali, ele vai deixar com bastante nutrientes, com bastante vitaminas. Já se ele tiver um pouquinho de rocha, esse solo não vai ser tão bom assim para plantar. Então, ele não vai ter tantos nutrientes para oferecer para a florzinha crescer bem forte. Vamos falar agora daquelas plantinhas que crescem em meio às calçadas. Vocês já viram? Se não viram, agora começa a observar nas calçadas, em meio ao concreto, né? Temos árvores em meio às calçadas, que percebemos que elas crescem bonitas e fortes. Mas será que é por conta do concreto que elas nascem bonitas? Será que é por conta daquele cimento que está ali em cima que elas são bonitas? Não, né? Debaixo desse concreto existe a terra, existe o solo ali que tem os nutrientes e as vitaminas apropriadas para que essa plantinha cresça. Então as raízes delas vão estar debaixo desse concreto, vão estar plantadas no solo. Então por isso que elas têm o poder de crescer e assim se expandir em meio ao concreto. Vamos imaginar aqui com a Pro. Temos um pomar bem bonito, cheinho de frutas. De repente você vai lá e joga um cimento em cima dele. O que vai acontecer? Vai morrer, né? Pois vai abafar, não vai mais iluminar com os raios solares, não vai mais cair água, então não vai absorver nutrientes a partir desta água. E o que vai acontecer? Então não vai crescer por conta que esse tipo de planta não é apropriado para crescer em meio ao concreto, né? Vemos nas grandes metrópoles que algumas flores, algumas árvores crescem em meio às calçadas.
porque elas são de raízes fortes e tem muitos nutrientes que faz elas sair do concreto e assim crescer bem bonitas. Que não é a mesma coisa que a Pro citou lá do caso do pomar, né? O pomar ele não foi feito para crescer em meio ao cimento, ele foi feito para crescer em terra adubada, em terra preta, específica ali para a plantação. Então as plantas, né, os seres vivos, eles precisam de nutrientes e vitaminas apropriadas para crescerem bem bonitas. Então, em determinados tipos de solos, elas conseguem crescer bonitas porque elas têm essas vitaminas para elas. Mas olha só, vamos pensar com a Pro. Aonde tem um solo bem seco, por exemplo, lá do Nordeste, onde não chove muito, será que tem bastante nutrientes nesse solo? Será que vai crescer plantinhas? É difícil, né? E num solo muito encharcado, muito inundado pela água, que nem lá nos mangues, do manguezal, será que vai crescer bastante plantinhas? Podem até crescer plantinhas, mas aquelas que são acostumadas a ficar imersas na água. Então, ela só vai crescer forte só se ela for apropriada para esse tipo de solo. E o solo congelado, tipo das geleiras? Será que vai nascer algum tipo de plantinha? Não, né? Pois o gelo, ele não vai deixar crescer nenhum tipo de plantinha nesse local. E nos solos que tem muitas rochas, será que tem bastante plantinhas? Então vai ter um pouco menos por conta dele ser mais rochoso, não tem tantas vitaminas, não tem tantos nutrientes. Então ele acaba atrapalhando o crescimento, né? Apesar de algumas plantinhas se desenvolver nesse tipo de solo. Então existem plantas para todos os tipos de solo, né? O umífero, que é com muito nutriente, o arenoso, o argiloso. Então cada plantinha vai se desenvolver conforme a sua necessidade. Então a Pro trouxe um pouquinho de cada um agora para exemplificar para vocês, né? Para vocês poder olhar o material, para vocês poderem comparar com o que a Pro falou, com as imagens que estão na nossa apostila, com as imagens que a Pro apresentou para vocês. Então a Pro trouxe aqui, ó, a terra mista, a argila, a areia e a terra preta. O que é a terra preta? É aquela com bastante vitaminas e minerais. Então ela tem bastante nutrientes. Então a Pro trouxe aqui um pouquinho da terra preta. A Pro vai colocar aqui um pouquinho para vocês, para poder observar. Então olha só, essa terrinha é a terra preta. Olha lá. Viram só? Então essa terra ela tem bastante nutrientes. Então aqui o que nós plantarmos vai florescer, vai ficar bonita, vai ficar forte. É uma terra especial para plantação. Então esse solo aqui, ele é um solo bem rico em nutrientes. Então agora vamos para a areia, aquela que nós usamos para brincar no parquinho, usamos em construções, que ela é granulada. Então olha lá, essa aqui é a nossa areia, olha lá. São micropartículas de rochas que formam a areia, olha lá. Então o solo arenoso ele não tem muitos nutrientes porque ele não consegue segurar a água. Agora a argila. Então lembra que a Pro falou que existem vários tipos de argilas? A Pro trouxe uma que comprou lá na floricultura. Olha só. Então é usado para vasos de plantas, né, para artesanato. Essa daqui não é medicinal, aquela que a Pro falou que pode passar na pele para tratamento de doenças da pele. Então esse daqui é a argila para plantinhas, né, que a gente compra lá na floricultura. Então olha só, veja como ela é bem espessa. Olha só, ela é durinha, ela é como uma massinha, olha só. Tá vendo? Bem molinha, nós podemos moldá-la. Por isso
que muitas pessoas usam para fazer artesanato, né? Para fazer pratos, para fazer jarros. Então essa daqui é a argila. Eu vou colocar aqui. Agora, a Pro vai mostrar para vocês um pouquinho da terra mista. Essa terra mista, o que que é? Ela é um pouquinho de cada uma. Então ela tem argila, tem a areia granuladinha e temos também a terra com bastante nutrientes, que é lá o solo umificado, né? Umífero, que é essa daqui, que é a terrinha preta, ou podemos chamar ela de terra vegetal quando for comprar. Então essa daqui é a terra mista. Olha só, notem que ela tem bastante partículas de pedrinhas. Ela não é tão escura quanto a terrinha preta. Olha lá, essa daqui é a terrinha preta. Então ela é uma misturinha. Então ela tem um pouquinho de areia, um pouquinho da terra preta, um pouquinho da argila. Ela também é bastante nutritiva e pode florescer bastante aqui em cima dessas terrinhas. Agora pega a sua apostila lá na página 94. Observem esta imagem. Então olha lá, tem uma imagem de um solo que contém bastante terra, bastante rochas. O que você consegue identificar nessa imagem? Você consegue identificar a terra e as rochas? Conta pra Pro, consegue? Quais características dos elementos aqui identificados? Então a terra é o quê? E as rochas? São como que são as rochas? Agora lá na página 96, mexendo na terra, nós temos esta imagem aqui, que são crianças brincando lá no parquinho, né? Então observem a imagem que mostra as crianças brincando com areia e argila, para responder essas perguntas com os coleguinhas e o professor. Então, como não estamos com os coleguinhas, né, você vai responder aqui para a Pro e para quem estiver ajudando você na sua atividade. Quais as diferenças entre a argila e a areia? Então, a Pro já contou para vocês. Qual que é a diferença? A areia é granulada, né? Então, ela é um solo com micropartículas de rochas. Então, ela é um solo granuloso, né? Arenoso. E a argila, ela é um solo terroso, então ela segura mais a água, tornando ela um pouquinho mais nutritiva. Que brincadeiras podemos fazer com a argila e a areia? Então no parque podemos fazer castelinhos, tem na praia também, né? Podemos fazer castelinhos, podemos brincar com essa areia, ela pode servir para não machucar quando a gente cai. Então, a areia tem bastante utilidade, você vai responder ali. E a argila? Essa que a Pro trouxe aqui, ó, ela é bem molinha. O que nós podemos fazer com ela? Podemos modelar, fazer brinquedos, fazer bonequinhos, né? Vários objetos com essa argila. Lá na letrinha C, que cuidados precisamos ter para essas brincadeiras não causem acidentes? Então, lembre lá o que a Pro contou sobre a areia, né? A higiene que devemos ter com ela, né? Lembrem disso. Lá na página 97. O que normalmente chamamos a terra que não é sempre igual? Algumas são mais claras, outras mais escuras, algumas têm grãos muito pequenos e outras parecem um monte de pequenas pedras. Tudo o que está sob nossos pés chamam de solo. Então, como a Pro já explicou que existem diferentes tipos de solo, né? Então, aqui nessa imagem da número 2 da página 97, vai mostrar para você um pouquinho desses solos que a Pro já conversou. Então, observe a imagem no que os solos são diferentes. E em quais deles há mais plantas? O que eles têm em comum? Então tem um tipo de solo ali nessa tabelinha e tem as características. Onde tem características você vai descrever o que se pede na número 2. Agora para você conversar aí com os seus familiares. Você já plantou alguma vez?
Podemos plantar em qualquer lugar ou existem solos melhores que outros? Então a Pro já contou, então você pode usar agora esse conhecimento para fazer a sua plantação aí na sua casa. Lá na página 98, tipos e características do solo. Nos pomares há várias plantas crescendo na terra. Agora imagine um pomar feito inteiramente de concreto. Discuta com quem estiver ajudando você na sua atividade se as plantas teriam dificuldade em crescer no concreto. Quais seriam essas dificuldades? Então a Pro já contou para vocês o que acontece quando tem um concreto. Será que a plantinha cresce? Será que é todo tipo de plantinha que desenvolve em meio ao concreto? Lá na número 2, recorte e colhe nos espaços abaixo imagens de plantas crescendo na terra e em rochas ou concreto. Então ali tem 2 quadradinhos, num plantas crescendo na terra e no outro plantas crescendo em rochas e concreto. Então você irá recortar e colar nesse espaço. Lá na página 99, na número 4, observe os locais abaixo e converse com os seus familiares ou quem estiver ajudando na sua atividade sobre quais as dificuldades que uma planta teria para crescer em cada um desses solos. Em seguida, escreva a resposta nos seus respectivos espaços. Então, ali temos 4 imagens, da letra A, B, C e D. Na letra A, temos um solo totalmente seco, né? Então, ali podemos observar pelas rachaduras, ele não tem nada de água, ele é um solo bem sequinho. Então, você vai escrever ali a sua resposta. Na letra B, temos um solo rochoso. Então, também você irá escrever ali a sua resposta. Na C, temos um solo inundado, que a Pro comentou que pode ser o solo lá dos mangues. E na letra D, temos um solo com geleira, né? Então, ele é um solo congelado, você também irá escrever ali para a Pro. Lá na página 100, na número 1, observe as imagens e converse sobre a tabela. Então, nós temos 3 tipos de solo aqui. Temos o solo da areia, né, que é esse aqui que a Pro trouxe. O solo da argila, que é esse aqui. E temos o solo da terra preta, ou então a terrinha de jardim. Como a Pro falou para vocês, também chamamos de terra vegetal. Então, temos esses 3 tipos de solo. E ali terá uma tabelinha para vocês completarem. Então, temos os tipos de solo, a areia, a terra preta e a argila. No quadradinho ao lado vai ter o tamanho do grão, se ele é pequeno, médio ou grande. Então, vocês vão responder ali. A areia, o grão dela é pequeno, médio ou grande? A terra preta, o grão dela é pequeno, médio ou grande? E a argila, o tamanho do grão dela é pequeno, médio ou grande? Então, vocês irão responder ali. Lembre que a Pro comentou que quanto menor, menos água irá passar. Quanto maior, menos água irá reter. Então, podem completar a tabelinha. Então, ali no outro quadradinho da tabela, temos velocidade com que a água escoa. É lenta, média ou rápida? A Pro também explicou. Nessa terrinha preta, a terra para ou ela escoa de uma vez? Ou ela absorve primeiro? Na areia, como ela é granulada, o que acontece com a água? Ela para ou ela escoa? Na argila, será que ela para ou ela escoa? Então, é isso que você vai responder ali para a Pro. E nessa aqui, página 101, nós temos aqui algumas atividades. A Pro vai deixar como atividade diversificada. A Pro vai deixar um campo lá no portal de vocês, para vocês tirarem uma foto depois de realizar essa atividade e anexar lá para que a Pro possa observar a atividade que vocês realizaram, tá? Então, ela vale como AD para vocês. Então, ela fala assim: relacione o tipo de solo ao seu uso.
Para isso, pinte o quadrinho de acordo com a legenda. Então, tem 3 quadrinhos ali. E temos a legenda de argila, que é marrom, terra preta, que é o preto, e areia amarela. Então, você vai pintar o quadradinho de acordo com a legenda. Na número 4, qual uso se deu a cada tipo de solo na atividade acima? Então, você vai descrever o que eles estão fazendo com a areia, com a terra preta e com a argila. Na número 5, por que a utilização de argila ou areia não é adequada para a atividade de jardinagem? Então, você vai explicar ali por que ela não pode ser usada, não é tão adequada para a jardinagem, tá? Então, encerramos a nossa aula de hoje aqui. Aguardo a atividade de vocês, realizem com bastante capricho, anexem lá no seu portal, que a Pro vai corrigir cada uma com muito amor e cuidado. Um beijão, até a próxima aula, primeiro ano, e bons estudos!